Ativo e passivo. Se essas duas palavras já deram um nó na sua cabeça na hora de pensar no próprio dinheiro, saiba que essa é uma dúvida muito comum. A gente pegou esses termos emprestados lá da contabilidade das empresas e, para ser sincero, eles acabam criando mais confusão do que ajudando. Mas olha, hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E para começar com o pé na porta, vamos direto para aquela pergunta clássica. A casa onde a gente mora é um ativo ou um passivo? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, você está no lugar certo. É uma pergunta bem complicada e que mostra exatamente por que a gente precisa de um jeito melhor de pensar sobre o nosso dinheiro. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos dar uma olhada na primeira e mais básica maneira de entender esses termos. É a regra que muito provavelmente você já ouviu falar por aí. A regra popular é incrivelmente simples e talvez já seja familiar. Ativos colocam dinheiro no bolso, passivos tiram dinheiro do bolso. É tudo sobre o fluxo de caixa, sabe? O dinheiro está entrando ou está saindo todo mês. É um ótimo ponto de partida, mas como a gente vai ver, essa não é a história completa. Então, seguindo essa lógica, o que seriam os ativos? Bom, coisas como ações que pagam dividendos, sabe? Aquele dinheirinho que pinga na conta. Ou um imóvel de aluguel que gera uma renda todo mês. Ou, quem sabe, um negócio próprio que está dando lucro. Todos eles, de forma consistente, estão colocando dinheiro para dentro. Agora, o que é bem legal nessa ideia é como ela torna uma coisa abstrata, tipo uma ação, em algo bem concreto. Pensa só, comprar uma ação não é só ter um número na tela, é ser dono de um pedacinho, um tijolo que seja, de uma empresa de verdade. E por isso, ter direito a uma parte dos lucros que aquele tijolo ajuda a gerar. Mas essa regra tão simples começa a falhar. E falha justamente quando a gente aplica nas maiores compras da nossa vida, como a nossa casa ou o nosso carro. É aqui que a definição de colocar ou tirar dinheiro do bolso simplesmente não dá conta do recado. E aqui está o conflito. De um lado, um carro é um ativo porque tem valor de revenda, ele pode ser transformado em dinheiro. Mas, por outro lado, ele tira dinheiro do bolso todo mês, com gasolina, seguro, manutenção e, o pior, perde valor muito rápido. Então, qual é a resposta certa? Então, o ponto crucial é o seguinte: a regra do dinheiro para dentro, dinheiro para fora é útil, mas não é suficiente. Ela não consegue resolver o debate da casa ou do carro. A gente precisa de um modelo mais completo para entender nossa vida financeira de verdade. E aqui está a solução. Em vez de uma única regra, vamos analisar nossas finanças através de duas lentes diferentes. É isso que vai nos dar a clareza que a gente precisa. A primeira lente é a visão do balanço patrimonial. Pensa nela como uma foto financeira, um retrato de um momento específico. Ela lista tudo que a gente possui, que tem valor de revenda, e tudo que a gente deve. É a visão no papel, aquela que os contadores usam para calcular o patrimônio líquido. A segunda lente é a visão do fluxo de caixa. Essa não é a foto, é o filme. É a vida financeira no dia a dia, o dinheiro que entra e sai todo mês. Essa visão determina se a gente se sente com folga ou com orçamento apertado, não importa o que o papel diga. E aqui tudo se encaixa. Com essas duas lentes, a gente finalmente consegue classificar qualquer coisa com clareza. Um cartão de crédito é um passivo no balanço e tem um fluxo de caixa negativo. Um imóvel alugado é um ativo no balanço e tem fluxo de caixa positivo. E a casa onde a gente mora é aqui que a mágica acontece. Ela é um ativo no balanço porque tem valor, mas tem um fluxo de caixa negativo porque tira dinheiro do bolso todo mês. Dilema resolvido. Agora que a gente tem o modelo, vamos torná-lo prático. A ferramenta mais poderosa para aplicar essas duas lentes é o balanço patrimonial pessoal. E antes da gente continuar, um ponto importante. O balanço patrimonial e o patrimônio líquido não definem o valor de ninguém como pessoa. É só um placar, uma ferramenta para a gente entender onde está hoje, sem julgamento, para poder decidir para onde ir amanhã. E o processo é bem simples. Primeiro, a gente lista tudo o que possui que tem valor e pode ser vendido, os ativos. Depois, lista tudo o que deve, os passivos. Por fim, é só subtrair os passivos dos ativos. O resultado é o patrimônio líquido. Vamos olhar nosso primeiro estudo de caso, que ensina uma lição crucial. As aparências enganam. No papel, a situação parece ótima. Temos ativos de alto valor, uma casa de 300 mil, um carro de 12 mil. Mas o outro lado da história são os passivos. Uma hipoteca quase do tamanho da casa, um financiamento de carro e dívidas de cartão de crédito. E o resultado? Um patrimônio líquido de apenas 21 mil. A dívida consome quase todo o valor dos ativos. E aqui está a conexão fundamental. Cada um desses passivos exige um pagamento mensal. A hipoteca, o carro, o cartão,
Isso cria um fluxo de caixa extremamente apertado, explicando perfeitamente a sensação de se sentir quebrado apesar de possuir bens de alto valor. Agora, um segundo caso que nos mostra outra lição. A verdadeira riqueza é construída com ativos que geram valor e dívidas controladas. Aqui não há ativos chamativos, sem casa própria, sem carro caro. O foco está em investimentos que crescem e numa poupança sólida. Do lado dos passivos, apenas uma dívida estudantil gerenciável e, crucialmente, zero dívida de cartão de crédito. O patrimônio líquido final é de 23 mil, quase idêntico ao primeiro caso. Mas a história que esses números contam não poderia ser mais diferente. Em vez de ativos que desvalorizam e geram custos, temos ativos que se valorizam. Em vez de dívidas de consumo, temos dívidas de investimento controladas. O resultado é um fluxo de caixa mensal muito mais saudável e uma trajetória clara de construção de riqueza, não apenas de manutenção de aparências. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? O que essa nova forma de ver os ativos e passivos realmente significa para cada um de nós? A verdade é que a gente precisa dos dois. O patrimônio líquido, ou o balanço, é o nosso placar de longo prazo. Ele mostra se estamos vencendo o jogo da independência financeira. Já o fluxo de caixa é o dia a dia. Ele determina nosso nível de estresse e nossas opções no curto prazo. Para construir riqueza de forma sustentável, é preciso gerenciar ambos. E claro, entender isso é só o começo. Abre portas para perguntas ainda mais interessantes, que são as próximas lacunas de conhecimento a explorar. Por exemplo, como uma habilidade, que aumenta nosso poder de ganho, se encaixa nisso? É um ativo? E a liquidez, a capacidade de transformar um ativo em dinheiro rapidamente. Qual o papel dela na segurança financeira? Essas são as próximas perguntas a serem respondidas. E terminamos com esta reflexão. Agora que temos as ferramentas para criar uma imagem clara da nossa situação financeira, a pergunta não é mais o que é um ativo. A pergunta é, sabendo onde a gente está hoje, qual é o próximo passo a ser dado para construir o futuro que a gente deseja?